Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Nosso último encontro, passou rápido, não? Nosso último encontro deste estudo de formação e reflexão sobre a carta de São Paulo aos Gálatas, como tem nos orientado a CNBB aqui no Brasil, no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, né? Então, nós estamos aí argumentando com vocês esta problemática surgida em Gálatas, quando os irmãos e irmãs daquela comunidade, né, facilmente deixaram-se aí, digamos, engabelar, né, pela pregação tradicional dos judaizantes ortodoxos, né, e começam aí a abandonar aí a prática do Evangelho de Cristo, a fé, pela graça, a voltar à prática da lei antiga de Moisés. E São Paulo, então, vai trabalhar a sua exortação doutrinária, dogmática, em cima desta questão. Mas nós queríamos argumentar também, já o fizemos no último encontro, mas seria bom deixar claro, né, a expansão cultural do helenismo, né, a partir de Alexandre Magno, e, sobretudo, a perseguição de Antíoco Epífas entre os anos 167 e 164 a.C., provocaram um endurecimento de atitudes entre judeus e pagãos, né? Nenhum judeu ortodoxo, especialmente os fariseus, se envolveria numa vida comum com os incircuncisos, que eram legalmente considerados impuros. Então, quem não era circuncidado não seria salvo e era considerado impuro. E eles queriam impor essa doutrina da lei de Moisés aos pagãos convertidos ao cristianismo. Ora, cristianismo não é judaísmo, são coisas diferentes, né? Em sua visão socio-religiosa, uma vez que os gentios quisessem aceitar o Messias do judaísmo para prestar culto ao Deus dos judeus, necessitariam converter-se aos moldes da lei. Essa é a questão que está sendo colocada. Sendo devidamente circuncidados, a fim de ingressarem com os mesmos direitos e deveres na cidadania judaica. Mas, ao contrário do previsto, o que aconteceu foi o surgimento de um novo e autônomo movimento religioso que veio denominar-se cristianismo. Apesar dessa distorção do Evangelho de Cristo, do Evangelho que Paulo havia anunciado, né, o cristianismo prevaleceu, ele venceu, né, como diferente do judaísmo, né. Então, a carta de São Paulo aos Gálatas ela é muito atual, porque hoje também ideologias estranhas ao Evangelho de Cristo são assimiladas pelas nossas comunidades. E isso realmente é muito perigoso, né? A gente abandonar a verdade, né? Ou não considerar a verdade absoluta, que é Jesus Cristo, né? Sendo favorável a esta ou aquela ideologia humana que, na sua essência, no seu conteúdo, contraria os ensinamentos de Jesus. Então, nós podemos fazer um resumo, né? Carta de São Paulo aos Gálatas, né? Ele escreve aos santos da Galácia porque eles se afastaram do Senhor e adotaram falsos ensinamentos. Ele defende seu chamado como apóstolo, contando sua oposição inicial com relação à igreja, como nós lemos aí no último encontro, e a sua conversão. Ele enfatiza que recebeu revelação diretamente de Deus e esclarece que o seu ministério aos gentios foi aprovado pelos apóstolos. Paulo não tinha o intuito de formar uma outra denominação religiosa, uma outra igreja. Não. Embora de linhas pastorais diferente da de Pedro, né? Pedro era mais conservador, Paulo, digamos assim, uma linguagem de hoje, era mais progressista, né? Apesar disso, os dois são colunas da igreja e Paulo se submete com humildade à autoridade de Pedro. Isso é muito notório, isso é muito bonito, né?
para quem hoje na comunidade não consegue se entender com o irmão que é diferente, de uma linha diferente, Pedro e Paulo, os grandes santos da nossa igreja, colunas da nossa igreja, para nós, são exemplos dignificantes aí. Ele declara que uma vez discordou de Pedro com relação aos santos gentios, né? Ele ensina as pessoas que as pessoas não são justificadas pela obra da lei de Moisés, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Então, eu gostaria de passar para vocês agora esta quase que conclusão dos nossos estudos, né? Paulo defende a mensagem do Evangelho. Ele ensina que Abraão era um exemplo de pessoa que foi justificada pela fé e não pelas obras da fé da lei de Moisés. Abraão nem conheceu a lei de Moisés, mas ele foi justificado exatamente pela fé. Já é o prenúncio do povo da nova aliança após Jesus, que também será justificado pela fé em Jesus Cristo. Então, por meio da expiação, Jesus Cristo redimiu toda a humanidade da maldição da lei. O propósito da lei de Moisés era servir de uma espécie de aio, de guia, né, para conduzir a Cristo, né, uma seta indicativa para conduzir a Cristo. Essa era o propósito da lei, né. Se você vai, hoje em dia nós temos GPS, mas se você antigamente olhava as placas, né, você não vai ficar parado perto da placa que indica aí a cidade que você vai. A placa apenas indica a direção a ser tomada. Assim também, a lei de Moisés era apenas um indicativo daquilo que viria na sua plenitude em Jesus Cristo. Por meio da fé e do batismo, os santos recebem as bênçãos da expiação, entram no convênio do Evangelho, tornam-se herdeiros de Deus por meio de Cristo e não são mais servos, mas sim são filhos de Deus. Eu gostaria, na nossa conclusão final, ler aquilo que é a alma desta carta, o centro desta carta, né? Que está no capítulo 5, a partir do tema liberdade cristã, que eu vou ler aqui o texto principal. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, declaro: se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada adiantará para vocês. E a todo homem que se faz circuncidar, eu declaro: agora está obrigado a observar toda a lei. Vocês que buscam a justiça na lei, se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé. Porque em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do seu amor. Vocês estavam correndo bem. Quem foi que colocou obstáculos para que vocês não obedeçam mais à verdade? Tal influência não vem daquele que chama vocês. Um pouco de fermento basta para levedar toda a massa. Confiem no Senhor, que vocês estão de acordo com isso. Aquele, porém, que os perturba, sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se é verdade e que ainda prego a circuncisão, porque sou perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Tomara que aqueles que estão perturbando vocês se mutilem de uma vez por todas. Então este é o tema central. Aqui está a alma, digamos assim, desta carta de São Paulo aos Gálatas. Então, nós podemos concluir fazendo ainda a argumentação final a respeito do helenismo e dos judaizantes. Nós tínhamos lá, mais no futuro, em relação a esse texto, ao tempo histórico, uma heresia chamada pelagianismo. Pelágio, ele era uma pessoa que falava, ensinava que nós, por nossos próprios méritos e esforços, conseguimos a salvação.
Não precisamos, portanto, da graça que Jesus oferece. Depois Santo Agostinho vai trabalhar esse tema e vai dizer não. Nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus supõe a natureza humana. Aqui, nós já percebemos um pouco desta heresia corrompendo o coração dos nossos irmãos gálatas, né, que achavam que, seguindo a lei, o seu próprio esforço humano era suficiente e necessário para a salvação. Então, o autor, né, quando ele vai expressar aí que, tendo a seita judaico-cristã sendo impulsionada por meio de revelações advindas do próprio Cristo ao apóstolo Paulo, e tendo sido revelado que a vontade divina era que a graça da salvação se estendesse igualmente a todos os povos por meio da fé, então, segundo alguns, não haveria a necessidade de adotar liturgias judaicas. Para outros, entretanto, a nova fé não deixava de ser somente fruto do judaísmo e das promessas milenares dos profetas hebreus. E com isso, mesmo que pudesse estender-se a outros povos, deveria ser observado o processo de circuncisão que o próprio Deus já havia ordenado a Abraão e seus descendentes. Então, persiste-se nessa temática os judeus mais conservadores. Então, nós concluímos dizendo, o autor, ao expressar que não há judeu nem grego, está, na verdade, abrindo corajosamente uma janela impensável, visto que as diferenças entre judeus e gregos na época eram gigantescas e bastante acirradas. Os gregos, que também podiam ser identificados por helenistas, eram altamente influenciados pelo poder filosófico, religioso e político. Meus irmãos e minhas irmãs, assim nós concluímos este nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas, e para nós fica esta hermenêutica, esta reflexão, este questionamento. Será que nós, como cristãos, vivendo hoje no ano de 2021, nós vivemos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, ou temos ainda esta tendência que os Gálatas tiveram de querer criar um padrão de cristianismo, onde a prática disso, daquilo, a observância deste ou daquela lei é que me leva à salvação? Não. A lei, toda a lei que nós temos na igreja, ela é um caminho que nos aponta para a libertação, que é Jesus Cristo. Se as normas da nossa igreja, o direito canônico, tudo que nós temos nos sacramentos, não nos direcionar para usufruir da liberdade que Cristo nos dá, então a nossa fé seria em vão. Nós estaríamos apenas sendo cumpridores do nosso dever, da nossa obrigação cristã. Que nós possamos ter isso no coração e na mente e vivermos com alegria como homens e mulheres santos e santas de Deus, filhos e filhas de Deus, que foi liberto do jugo da lei, do mal e do pecado, para viver a liberdade que a graça em Jesus Cristo nos é oferecida com a sua vida, paixão, morte e ressurreição. Muito obrigado, espero ter contribuído com vocês para a espiritualidade de vocês e para uma vida cristã mais original, mais autêntica e mais saudável.